Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 28 de junho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Tá. Vinheta! Time, domingão, jogo importante na Copa do Mundo e também algumas partidas aí no Campeonato Brasileiro da Série B. E claro que eu separei o melhor pra vocês. Tem palpite de resultado, gols, escanteios, cartões, jogadores, estatísticas, tudo no canal mais completo do YouTube. Então se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 300 ou mais comentários. Vídeo de amanhã, além das análises, eu também deixo o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! E bora lá, 16 horas, jogo de 16 avos aqui da Copa do Mundo. Agora perdeu, volta pra casa, tá beleza? Jogo entre África do Sul e Canadá. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui como é que foi na fase de grupos, né? A África do Sul perdeu por 2-0 do México, empatou 1-1 com a Tcheca e depois ganhou de 1-0 da Coreia do Sul. O Canadá empatou 1-1 com a Bósnia, meteu 6 no Catar, atropelou e perdeu por 2-1 da Suíça. Essa é a campanha aí das duas seleções na fase de grupos. Nesse momento, para resultado, olhando as duas seleções e o futebol que foi apresentado até o momento, um leve favoritismo para o Canadá. Então aqui para resultado, Canadá empate anula ou classificação do Canadá. Probabilidade aí na tela. Time, antes das probabilidades, uma informação importante. Canadá é sede da Copa do Mundo, mas esse jogo vai ser em Los Angeles, nos Estados Unidos, tá beleza? Vamos lá. Probabilidade na tela aqui para África do Sul e Canadá. Partida para 2 gols, 80%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Como é um jogo decisivo, eu particularmente prefiro um cenário aqui para menos de 4 gols. Eu acredito que nenhuma seleção vai querer se expor demais no começo da partida. Agora, se sair um gol rápido, um gol no primeiro tempo, 15, 20 minutos do primeiro tempo, fica esperto para pegar o segundo ao vivo, tá beleza? Então, pré-live, o cenário é para menos de 4 gols e se sair um gol rápido, fique esperto para pegar o segundo, tá beleza? Com relação aos escanteios, África do Sul 5, Canadá 8, Canadá com uma boa média de escanteios. Primeiro tempo, África do Sul 2, Canadá 4.1. Talvez aqui um primeiro tempo com mais escanteios pro Canadá, tá beleza? Com relação aos cartões, vamos lá. Cartões, África do Sul 2.3, Canadá 1.9, Juizão 4.5. É um jogo decisivo, pelo menos um cartão para cada seleção. E vamos lá, prováveis escalações aqui para África do Sul e Canadá. Time, eu vou abrir uma outra tela para mostrar a performance de alguns jogadores na Copa do Mundo. Vem comigo. E vamos lá, começando com a África do Sul, separei apenas as 3 partidas da fase de grupos aqui na Copa do Mundo, tá legal? Mazeco é um cara que geralmente finaliza bem, 2 partidas aqui, ó, 3 e 5 finalizações, aí automaticamente, se o cara finaliza bastante, a chance dele finalizar no gol também é mais alta. Vamos lá, Modibá, 1-3-1, interessante. Mofokeng 1 e 2, também pode ser interessante aí para finalização. Embocase 1 e 3. Quem mais que a gente pode pensar aqui? Mokoena, ele é o homem da bola parada. Por mais que em uma partida ele não finalizou nada, na segunda partida aqui contra a Tcheca ele fez gol de pênalti. Então se tiver pênalti, uma falta, o Mokoena é um cara interessante, tá? Isso aqui é para finalização. Vamos dar uma olhadinha agora no Canadá. Time aí, vamos lá. Antes de ir pro Canadá, tava me esquecendo aqui, ó, do Makigopa, tá? Ele é o centroavante da África do Sul. Primeira partida, ele jogou apenas 14 minutos, ele não finalizou. No segundo jogo, ele jogou 24 e finalizou 2. E na terceira partida contra a Coreia do Sul, foram 2 finalizações. Também é um jogador interessante aqui, ó, para finalização e chute a gol, tá beleza? Agora sim, Canadá. E vamos lá agora falando do Canadá, ainda finalização. Canadá é o seguinte, 2 jogadores que finalizam pra caramba. O Jonathan David, 3, 8 e 2. E também o Larin, 2, 6 e 1. Esses 2 caras a gente pode pensar para finalização, chute a gol ou mesmo gol, tá legal? Quem ainda não jogou foi o Afonso Davies, lateral do Bayern de Munique. Se o Afonso Davies de repente pintar em campo, entrar como titular, apoia pra caramba
e muitas vezes ele joga no meio de campo dessa seleção do Canadá. Então, para finalização também pode ser interessante. Para quem curte zagueiro artilheiro, Cornelius, baita média de finalização, uma e duas. O Cornelius é zagueiro do Canadá, tá beleza? E vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nos desarmes do Canadá na fase de grupos, jogadores que podem ser interessantes, tá? O zagueirão Folgeroles tem bons números para desarmes, 3 e 2, nessa partida não desarmou nada. O Buchanan também com bastante regularidade, 1, 2 e 2. Cornelius, zagueirão, 4, nenhuma, mas aqui jogou apenas 46 minutos e depois também um desarme, interessante. Salibá, 1 e 2. O Eustáquio também com boa regularidade, 1 e 3. Aqui ele não desarmou, mas jogou somente 32 minutos, tá bom? Então acredito que esses sejam bons jogadores aí para desarmes nessa partida. Fechou? 16 horas, Campeonato Brasileiro Série B. Jogo do Atlético contra o Avaí. Vamos lá. O Atlético vem na 11ª colocação e o Avaí é o 18º colocado. O Avaí numa sequência bem complicada. O Atlético em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota. O Avaí fora, perdeu 4 e empatou 1. E outra coisa que me chama a atenção, o Avaí jogando fora é um time que geralmente sofre gols, tá? Ó, dos 5 últimos jogos, tomou gol do Londrina, do Ceará, da Chape, do Volta Redonda e do Vila Nova. Então, para resultado, dupla hipótese Atlético empate anula e pelo menos um gol do Atlético na partida. Over meio gol, Atlético. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Atlético e Avaí. Jogo para 2 gols, 80%. Partida para menos de 4 gols, 85%. Campeonato Brasileiro Série B, geralmente a tendência é para menos de 4 gols. Por isso que no início da análise eu falei aqui em um golzinho do Atlético na partida. Over meio gol, Atlético, tá beleza? Com relação aos escanteios, Atlético 4.9, Avaí 3.8. Cartões, Atlético 2.7, Avaí 3.3. Juíza, Daiane Caroline Muniz dos Santos, média de 5 cartões por partida. Pelo menos um cartão para cada lado. 16 horas, jogo do Juventude contra o Ceará. Primeiro tabela de classificação. O Juventude vem na 6ª colocação e o Ceará é o 14º colocado. Puxando o Race, o Juventude em casa ganhou 3, empatou 1, só perdeu uma partida. O Ceará fora, perdeu 3, empatou 1 e só venceu um jogo. Juventude joga em casa, tem uma race mais bonita. Para resultado, dupla hipótese Juventude, Juventude empate anula. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Juventude e Ceará. Jogo para 2 gols, 65%. Partida para menos de 4 gols, 85%. Com relação aos escanteios, Juventude 5.3, Ceará 3.9. Final do primeiro tempo, jogo 0 a 0 em alta intensidade, ou de repente o Juventude perdendo na pressão, um canto no final do primeiro tempo. Cartões 1.7, 2.4, Juizão 4.1. Time 18h30, seguindo aqui no Campeonato Brasileiro da Série B, jogo entre Fortaleza e Sport Recife. Para resultado, eu acho um jogo muito equilibrado, tá? Pré-live, partida para menos de 4 gols pode ser bacana, até porque o mais de 1,5 gol a gente tem uma probabilidade aqui de 70%, menos de 4 gols na partida, 85%, tá bom? Com relação aos escanteios, Fortaleza 5.3, Sport 3.4. Cartões é interessante. O Fortaleza tem uma média de 2.8 e o Sport também 2.8. Tem tudo aqui, ó, para ser um cartão para cada lado. O problema é que é o Daronco. O Daronco, média de 4 cartões. Muitas vezes o Daronco, ele segura a mão, solta cartão só para um lado e pode complicar um pouquinho, tá bom? Mas assim, os dois times têm uma boa tendência aqui para cartões. Time, para fechar aqui o Campeonato Brasileiro da Série B, jogo às 18h30, a partida entre Náutico e Goiás. Vamos lá, o que eu gostei aqui, ó? Escanteios. O Náutico em casa, 7.7 de média, é uma média alta. O Goiás fora, 4.2. Percebam que o Goiás, ele produz 4.2 de cantos e ele sofre 5.6. Já o Náutico, ele produz 7.7 e ele sofre poucos escanteios, 3.4. Primeiro tempo, Náutico 4.3, Goiás 1.6. Um primeiro tempo aqui, ó, com mais escanteios pro Náutico. O que pode atrapalhar essa análise? Partida começou, 10, 15 minutos do primeiro tempo, o Náutico vai lá e pum, faz 1 a 0. Aí automaticamente a pressão do Náutico pode cair e o Goiás tem que sair mais pro jogo, tá beleza? Mas pré-live a tendência aqui é um primeiro tempo com mais escanteios
pro Náutico. Vamos dar uma olhadinha nos cartões. Náutico 3, Goiás 2.8. Juíza Edna Alves Batista, média de 5.6. Um cartão pelo menos para cada lado. Para fechar, deixa eu passar aqui probabilidade de gols para vocês. Mais de 1,5 gols, 60%. Menos de 4 gols na partida, 80%. Fechou? E bem, vamos lá, como é que ficou o melhor palpite para hoje? Jogo de Copa do Mundo entre África do Sul e Canadá. Classificação do Canadá. O Canadá avançando aí na Copa do Mundo, tá certo? Partida com menos de 5 gols, menos de 4 gols e meio. E um jogo inteiro para sair pelo menos 2 cartões. Mais de 1,5 cartão na partida inteira, nos 90 minutos. Esse é o melhor palpite aí para hoje. Ontem tivemos mais de 300 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! Tive aí, bora de palpitão, mas antes, já deixou aquele like? Fez o comentário? Deu a hypada no celular? Muito obrigado, ajuda pra caramba. E amanhã a gente traz tudo de novo, sem falhar na missão aí com vocês, tá legal? Negócio é o seguinte, a rodada tá super magra. O que eu pensei pra esse palpitão? Jogo entre África do Sul e Canadá. Um primeiro tempo de empate, veja um cenário bem travado ali, né? Ninguém vai querer se expor tanto. E também um primeiro tempo com menos de 2 cartões. Geralmente o juiz segura a mão no primeiro tempo e distribui os cartões no segundo tempo. Então o palpitão ficou assim: África do Sul e Canadá, primeiro tempo empate, primeiro tempo menos de 2 cartões. Tá beleza? Vídeo tá acabando. Um forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.